mundo quer crescer no YouTube, mas muita gente se esquece da única coisa que faz com que alguém clique: a thumbnail. De que adianta editar, lapidar, deixar o vídeo perfeito se no final ninguém clica nele? Uma boa thumbnail não é só uma imagem bonita. Ela precisa ser estratégica, clara e intencional. Eu trabalho com thumbnails no YouTube há quase 4 anos e já ajudei criadores a gerarem centenas de milhões de visualizações. E hoje eu vou te ensinar de forma prática o que faz com que uma thumbnail realmente funcione. Primeiramente, você precisa entender: a thumbnail deve ser prioridade antes do vídeo em si, porque ela é a porta de entrada do seu conteúdo. Antes da pessoa ouvir sua voz, ver sua edição e entender sua ideia, ela olha para a thumbnail e decide se vale a pena ou clicar ou passar direto. E existem vários estilos de thumbnail que podem fazer um vídeo funcionar. Cada uma tem uma intenção diferente. Bom, eu separei thumbnails de 2 dos maiores criadores do mundo, no caso o maior de todos está aqui, para que esse guia de thumbnail seja completo e obviamente nós possamos aprender com os melhores. Aqui tem um pouco de cada ponto do qual eu vou ensinar para vocês. Então vamos dar uma olhada. O primeiro estilo é a thumbnail de momento. Ela é aquela que captura uma cena específica, como se você estivesse pausando o vídeo exatamente no instante mais interessante da história. Para thumbnail de curiosidade, a gente tem esse packaging aqui, que é onde o MrBeast colocou o título: "O último a deixar o mercado ganha $250 mil". E aí, por que ela é uma thumbnail de curiosidade? Porque no título ele não traz a quantidade de dias que eles ficaram no mercado, e sim na thumbnail. E na thumbnail eles já estão no dia 67 e não dá sinal algum de que alguém vai embora. Ou seja, qual a pergunta que essa thumbnail traz pra gente? O que aconteceu nesse vídeo para eles chegarem no dia 67 e ainda estarem aí? O que vai acontecer daqui para frente com essa cara de cansado, com pessoas dormindo até nas prateleiras? É essa a ideia que a thumbnail traz de curiosidade para todo aquele que vê. Pode ser uma expressão de choque, alguém apontando pro lado ou para algo estranho, um objeto prestes a cair, uma cena de tensão, uma surpresa ou uma descoberta. O segredo desse estilo é criar curiosidade. A pessoa sente que está vendo apenas uma parte da história e o cérebro dela quer completar o resto. O segundo estilo é a thumbnail de história. Diferente da thumbnail de momento, que mostra um instante específico, a thumbnail de história resume o conflito principal do vídeo em uma única só foto. Agora, nessa thumbnail de história aqui, a gente vê que o MrBeast trouxe o contexto do que está acontecendo. Ou seja, o título traz: "Eu abandonei 100 pessoas no meio do nada por $250 mil". E essa thumbnail aqui conta uma história porque literalmente mostra essas pessoas no meio do nada e cria um ponto de tensão na thumbnail, fazendo com que as pessoas fiquem cativadas a literalmente entender essa história. Essa thumbnail, ela tá descrevendo o que o título tá falando sem texto algum, porém ela já está contando a história daquilo que acontece no vídeo. A pessoa vai clicar na intenção de entender o que vai acontecer nesse vídeo, porque é uma thumbnail que constrói narrativa. Ela traz uma tensão, uma dúvida ou um problema claro, fazendo a pessoa entender que existe uma narrativa acontecendo ali. Quanto mais forte for essa tensão, mais efetiva ela tende a ser. E dá pra confundir uma com a outra, viu? A thumbnail de momento e a thumbnail de história. E a diferença é simples entre as duas. A thumbnail de momento cria curiosidade por um frame. Já a thumbnail de história cria curiosidade pela história inteira. Por exemplo, comparado com a thumbnail de curiosidade, aquela outra, ela é muito mais objetiva em falar sobre os dias. Só que a gente não sabe o que eles fizeram. A gente não sabe se eles comeram, a gente não sabe esse tipo de coisa. Aqui a gente também não sabe, porém, ela descreve a narrativa. Ou seja, eles estão literalmente no meio do nada, eles estão literalmente com outras pessoas ali e praticamente isso. Uma thumbnail de curiosidade, uma thumbnail de história. É que a thumbnail de curiosidade, ela é apelativa em um ponto. Agora, a thumbnail de história, ela conta a história no geral com uma imagem só. Praticamente isso. E se essas técnicas já fizeram a sua cabeça explodir, fique esperto, porque no final desse vídeo tem 2 técnicas que todo designer precisa saber. E se eu soubesse isso antes, eu teria economizado muita dor de cabeça. O terceiro estilo é a thumbnail de resultado. Ela funciona porque mostra a promessa do vídeo de forma visual. Quanto mais impressionante for o resultado, mais forte tende a ser a thumbnail. Pode ser alguém mostrando que conquistou, sei lá, no marketing digital ou algo do tipo. Pode ser um prato extremamente bonito numa thumbnail que fala sobre como cozinhar algo. Mas o ponto principal dessa thumbnail é que ela precisa ser
ser rapidamente objetivo em mostrar qual que é o benefício da promessa do vídeo. Qual que é a ideia que essa thumbnail tá trazendo aqui de transformação? Significa que no dia 1 ele começou com $0,01 e durante esses 7 dias ele fez algo para conseguir mais dinheiro. Cara, isso daqui é incrível, tá bom? É mais incrível do que qualquer outra thumbnail bem trabalhada, porque nessa daqui ele literalmente tá contando uma história, uma imagem dividida entre duas imagens. Maravilhoso, muito bom. A thumbnail de resultado vende o clique, porque mostra na própria imagem aquilo que o público deseja alcançar. O quarto estilo é a thumbnail de transformação. Ela é aquela que mostra claramente um antes e depois. E nessa daqui a gente consegue ver algo similar a esse estilo de thumbnail, porque nesse vídeo aqui o MrBeast ele fez a comparação de um quarto de hotel de $1 e outro quarto de hotel de $1 milhão. Então ele não mostra como sair do quarto de $1 para o quarto de $1 milhão, mas ele constrói uma história dentro de tudo isso. Ou seja, é uma thumbnail de transformação porque ela traz o padrão, mostrando que o rapaz da esquerda ele tá num lugar totalmente pobre e o rapaz da direita tá num lugar totalmente luxuoso. E é essa que é a intenção dessa thumbnail, essa que é a intenção desse estilo de thumbnail, é mostrar um contraste gigantesco entre o lado direito e o lado esquerdo. Pode ser uma transformação corporal, uma mudança de cabelo, uma reforma, uma evolução estética ou qualquer tipo de melhoria visual. Esse estilo funciona porque mostra o contraste. A pessoa olha para a thumbnail e pensa, como isso aconteceu? E é justamente essa curiosidade pelo processo que faz ela querer clicar no vídeo. Porém, você consegue ter um parâmetro muito grande na comparação de um quarto de hotel barato na comparação de um quarto de hotel milionário. O quinto estilo de thumbnail é a thumbnail de novidade. Essa é aquela que mostra algo que a pessoa ainda não está acostumada a ver. Olha isso daqui. Isso daqui é maravilhoso, cara. A thumbnail de novidade, ela traz coisas que nunca foram vistas antes e pode causar uma sensação de estranheza, nojo ou nada mais nada menos do que admiração. Essa daqui, obviamente, traz uma estranheza gigantesca. Olha o que o Ryan Trahan fez aqui. Ele não está a pessoa mais destacada na thumbnail, e sim o olho. Ele não está apagado, mas a gente sabe muito bem que o olho chama muito mais atenção do que ele. Essa estratégia aqui foi muito boa, o vídeo deu muito bom, logicamente, né, 1.900.000. A ideia da thumbnail de novidade é nada mais nada menos do que isso, trazer algo que as outras thumbnails, a grande maioria das thumbnails, não vão trazer, da forma como a sua própria vai trazer. Nós, como thumbmakers, temos sempre que pegar referências de coisas que já deram certo dentro do YouTube e replicá-las trazendo a nossa originalidade e aí sim criando algo novo. Porém, essa thumbnail de novidade, ela é ainda mais nova, porque ela traz algo que ninguém nunca pensou antes e cria essa sensação de ou admiração, tipo, uau, que é isso? Ou uma sensação de estranheza pra thumbnail, tipo, por que o cara colocou um olho gigantesco nessa thumb? Eu preciso clicar para saber o que é isso. Agora que você já conhece os 5 principais estilos de thumbnail, existe um ponto essencial. Toda thumbnail precisa ter algum elemento familiar para quem vai assistir. Se você ainda não é muito conhecido, como eu, não adianta colocar apenas seu rosto, achando que todo mundo vai clicar, que talvez o público não saiba quem você é. Por isso, muitas thumbnails usam rostos conhecidos, marcas famosas, lugares populares ou símbolos facilmente reconhecíveis. Na thumbnail desse vídeo, por exemplo, eu trouxe um rosto conhecido junto com o meu, justamente para gerar essa conexão imediata com vocês. O Ryan Trahan, ele já é um cara com alto reconhecimento na internet. Porém, a gente sabe muito bem que o Mickey Mouse, ele é muito mais famoso que o Ryan Trahan, né? E que esse castelo da Disney aqui, ele já foi visto em muitos outros lugares, muito mais do que o Ryan Trahan. Muito mais, eu acho que não tem alguém que discorde de mim. Então, esse daqui é o viés familiar do vídeo do Ryan Trahan. No caso, pô, quem nunca assistiu um filme da Disney, quem nunca viu Mickey, todo mundo bate o olho nas duas orelhinhas e sabe do que se trata. Tá, agora depois de entender que a thumbnail precisa ter elementos familiares, o próximo passo é adicionar elementos que façam realmente a pessoa parar. E existem alguns recursos que você pode usar como carta na manga quando tiver sem ideia, tá bom? O primeiro é o dinheiro, seja em notas ou números grandes ou resultados financeiros claros. A gente consegue encontrar nos números, ou seja, nos valores que a gente vai trazer para a thumbnail. No caso dessa daqui, o contraste do valor de 1 e o valor de 1 milhão, que já é muito impactante. O segundo é perigo, criando uma sensação de risco, ameaça ou tensão. Quando a gente vê esse olho aqui, a gente consegue pensar que isso pode ser um monstro ou algo do tipo. Então, isso se encaixa no perigo também. O terceiro é emoção, porque expressões fortes ajudam a comunicar rapidamente o que está acontecendo. Então, pode ser uma reação, tipo,
ou alguma reação de susto, uma reação de uau, uma reação de nojo, não sei. A gente tem a emoção aqui da cara de desespero do Ryan Trahan, certo? Muito nítida. E a gente tem a emoção aqui também do MrBeast, porque é uma emoção que a gente nunca viu do MrBeast. Nenhuma outra thumbnail, que não seja essa daqui, que o MrBeast esteja com essa reação. Então, causa esse impacto na hora que as pessoas veem. Depois vem um contraste de cores, que faz com que a thumbnail se destaque no meio de várias outras. Nessa thumbnail aqui, a gente consegue ver que aqui ao redor do MrBeast está tudo muito desaturado, ou seja, empobrecido, enquanto o lado direito é cheio de ouro e muito luminoso, tudo muito bem destacado. Então, as cores também, o contraste de cor é algo que faz as pessoas, na hora de bater o olho na thumbnail, serem chamadas a atenção. Isso é nada mais, nada menos do que uma funcionalidade do nosso próprio cérebro. E, por último, a estética. Às vezes a pessoa clica simplesmente porque a imagem é bonita, e bem composta, e agradável de ver, como acontece nas thumbnails do Daniel Dalen. Cara, esse cara aqui, ele faz sucesso com os vídeos dele e com as thumbnails dele também, nada mais nada menos porque são thumbnails bonitas. São thumbnails bonitas. Olha que thumbnail linda, olha que foto linda, olha que foto maravilhosa, olha que foto estética, cara. Parece que, sei lá, eu tô num filme de lifestyle, num curta de lifestyle. É um curta de lifestyle, esse vídeo aqui tem 1 hora. É literalmente isso. Eu tô num curta de lifestyle, sei lá, mano, tô passeando com esse cara. Não sei, é algo do tipo. Mas é essa a intenção de uma thumbnail que chama a atenção única e exclusivamente pela estética. E se você tá gostando desse vídeo até aqui, deixa o like aqui embaixo e comenta aqui qual o tipo de conteúdo que você quer que eu traga aqui para esse canal, para que a gente possa evoluir juntos e crescer esse canal como uma família mesmo. No final das contas, a thumbnail precisa ser extremamente óbvia e muito fácil de processar. A pessoa não pode passar mais de 1 segundo tentando entender o que você quis dizer com aquela imagem. Hoje, com vídeos rápidos e imagens cada vez mais estimulantes, ninguém tem paciência para decifrar uma thumbnail confusa. Por isso, quanto mais clara, direta e óbvia ela for, maiores são as chances das pessoas pararem e clicar no vídeo. Uma das coisas que mais prejudica uma thumbnail é não deixar claro quem é o personagem principal. Toda thumbnail precisa de um foco. Uma pessoa, um objeto, uma transformação, um ambiente. Tem que ter uma ideia central. Quando isso não está definido, a imagem fica confusa e perde força. Mas quando você decide qual é o elemento principal, todo o resto vira suporte para direcionar a atenção a ele. Nessa thumbnail aqui do MrBeast, a gente consegue ver que o personagem principal é sim o MrBeast com esse rosto, a expressão facial do rosto dele, e também o dia 67. Isso daqui é maluquice. E existem alguns objetos de suporte? Sim, existem, que são as pessoas aqui, que acabam direcionando pela posição que elas estão a atenção ao rosto do MrBeast. Então é literalmente o personagem principal. E consequentemente o rosto do MrBeast trazendo a sensação de cansado e com sono, direciona a atenção das pessoas para a placa. Simplesmente isso. Nessa thumbnail aqui, o personagem principal é obviamente o MrBeast novamente, mas o destaque está nos números. Os números. Se não tivesse os números aqui nessa thumbnail, a gente poderia interpretar qualquer coisa, tá bom? Tudo bem, tá mostrando que ele é mais pobre, tá mostrando que o outro é mais rico. Só que o personagem principal é o número pelo fato deles estarem em cima, principalmente, mas também pelo impacto, pela diferença do 1 para 1 milhão. Nessa thumbnail aqui, o personagem principal é o ambiente em que eles estão. Isso aqui é muito estranho. Mas quando a gente percebe que o MrBeast ele tá num lugar totalmente aberto e abandonado, a gente percebe que o contexto da thumbnail é o que traz a ideia de tudo aquilo que esse vídeo vai trazer. Então, Thumbmaker trouxe para chamar atenção no vídeo, tá entendendo? No final das contas, nada aqui tá chamando atenção, porque a cara do MrBeast não tá impactante, a gente não consegue ver a expressão facial muito bem das pessoas que estão atrás. O que é literalmente eye-catch nessa thumbnail? O local onde eles estão. O MrBeast nunca postou um vídeo no local tão abandonado assim. Então, quando a gente conecta a thumbnail com o título, que tá falando que todos foram largados no meio do nada, as pessoas querem saber o que é esse nada. E no final das contas, o personagem principal da thumbnail é a explicação do nada que tá no título. Simplesmente isso. Por isso que é o personagem principal. O local. Aqui, nessa thumbnail do Ryan Trahan, eu não preciso falar, né? Qual que é o personagem principal dessa thumbnail. Claro, né? Nessa thumbnail, o personagem principal é o dinheiro. É a quantidade de dinheiro, a comparação de um lado para com o outro. Do lado esquerdo para com o direito. Ou seja, aqui
pouquíssimo dinheiro, aqui muito dinheiro. Esse é o personagem principal dessa. E nessa daqui o personagem principal é o próprio Ryan Trahan, com essa cara. Tá bom? Só que os elementos de suporte nessa thumbnail são bem fortes, porque eles literalmente evidenciam qual que é o assunto do vídeo, então tá muito bom. Pronto, designer, a sua hora chegou. A composição, as cores e o texto da thumbnail. Porque de que adianta entender tanto sobre a psicologia por trás da thumbnail e não saber executá-la? Na composição, existem vários caminhos. Você pode colocar o personagem no centro, você pode dividir a tela no meio, você pode colocar um antes e depois, você pode fazer uma comparação, ou deixar um personagem de um lado e o objeto do outro. Mas independente da composição, as cores precisam ser muito bem controladas. Uma thumbnail com muitas cores evidentes fica confusa. O ideal é usar de 2 a 3 cores principais, de preferência com contraste entre elas. Uma fria, outra quente, uma mais saturada, outra mais neutra. E isso ajuda com que a thumbnail seja reconhecida mais rápido, e o assunto também. As cores dessa thumbnail que chama bastante atenção também porque é praticamente apenas branco e vermelho. Existe um pouco do marrom aqui do papel, um pouco bege, mas no final das contas todas as outras cores, esse azul aqui, esse azul, um pouco azul aqui do fundo, são cores secundárias. A thumbnail tá preenchida de branco e vermelho. Vermelho. Cheio de vermelho. Tá cheio de vermelho. Nessa thumbnail a gente tem uma diferença de composição porque, como eu falei pra vocês anteriormente, essa thumbnail traz o contraste. Então, de um lado e do outro, temos coisas totalmente opostas. A gente pode começar falando sobre as cores desse lado aqui que são totalmente dessaturadas, assim como eu já falei pra vocês anteriormente, e as cores desse lado aqui que são totalmente vibrantes, até o rosto dele chega a ser um pouco mais vibrante, os dentes aqui chamam mais atenção do que esse lado aqui que não aparece os dentes e etc. E a estratégia de composição dessa thumbnail está nos números que estão aqui em cima. Sempre quando a gente está scrollando no YouTube, a gente sabe que a primeira parte visível de uma thumbnail é a parte de cima, ou seja, ó, acabamos de nos deparar com uma thumbnail aqui, ó, a gente vê a parte de cima dela primeiro. Então, a extremidade, a intensidade da diferença de um valor para o outro foi a primeira coisa vista pelas pessoas das quais se depararam com a thumbnail de primeira. Então, essa é a estratégia dessa thumbnail aqui, separada no meio, obviamente, com um contraste de cor entre as duas, e no final das contas, essa estratégia de deixar o texto aqui em cima para fazer com que eles sejam vistos primeiro e essa diferença impactante seja percebida desde o início. Essa thumbnail aqui, ela já traz uma estratégia diferente. Porque a gente consegue enxergar que boa parte dessa thumbnail aqui está fria, boa parte dela, tirando esses dois rapazes aqui, mas o contraste de cores do laranja faz com que o meio se destaque e o MrBeast realmente seja evidenciado nessa thumbnail. Essa é a estratégia dessa. Nessa thumbnail aqui, a estratégia de cor que o MrBeast usa não é tão evidenciada, mas a estratégia de iluminação sim. Ou seja, boa parte da thumbnail aqui está escura, essas partes aqui de trás estão visíveis, mas ainda estão escuras, ó, tudo escuro aqui, e a gente consegue perceber a luminosidade, tá até muito iluminado o rosto do Ryan Trahan, e com certeza, né, não preciso nem falar que esse olho aqui tá mais luminoso do que qualquer outra coisa. Muito bom. Nessa daqui a gente vê que o Ryan Trahan usou a mesma estratégia do MrBeast de deixar o texto em cima, para que as pessoas se deparassem que o vídeo se trata de uma certa comparação ou algo do tipo entre França e Estados Unidos, já para trazer esse viés familiar para quem tem ligação com a França, é francês, e também para quem é estadunidense, logicamente para quem é estadunidense ou gosta dos Estados Unidos ou tem familiares estadunidenses. E quando a pessoa termina de scrollar e ver a thumbnail inteira, a gente vê que na estratégia o Ryan Trahan colocou a Torre Eiffel e o dinheiro no centro. Duas coisas que chamam bastante atenção pelo fato de mostrar a localidade e o dinheiro, que logicamente é um elemento de atenção. Novamente a gente vê uma composição praticamente triangular, porque nessas laterais a gente não tem praticamente nada, tirando a torre da Disney aqui, que tem esse viés familiar novamente. Porém, a atenção dessa thumbnail está praticamente aqui na composição, porque estrategicamente, logicamente, igual eu já falei para vocês, na hora de baixar a thumbnail, na hora de arrastar para cima e encontrar a thumbnail pela primeira vez, a pessoa já consegue entender aqui do que o vídeo se trata.
tá falando da Disney, porque tem as orelhinhas do Mickey. Então, essa daqui foi a estratégia de composição dessa thumbnail e estratégia de cor. A gente vê o azul aqui predominante e o laranja da mochila fazendo esse contraste de cor e trazendo uma harmonia de cores também. Logicamente, a pele dele ajuda também, pelo fato de ser um pouco mais alaranjada, um pouco mais saturada, e aí faz com que tenha esse contraste também. E sobre o texto, ele precisa ser aditivo e não repetitivo. A thumbnail não deve depender do texto para ser entendida. Use texto apenas para mostrar a quantidade, dar contexto, trazer clareza ou criar curiosidade. E, de preferência, no máximo 3 palavras, tá bom? Porque mais do que isso, você começa a sujar a thumbnail e não fica legal, não fica legal. Nessas 6 thumbnails que a gente está analisando, né, tirando essas outras 3 aqui, o texto ele é nada mais nada menos para evidenciar a quantidade, seja a quantidade de dias ou quantidade de dinheiro. Nesse daqui, o texto está evidenciando a quantidade de dias que eles estão, ou seja, está trazendo todo o contexto do vídeo, 67 dias. O texto é um texto de apoio, porque no título não fala nada sobre dias, ou seja, o texto ele é essencial nessa thumbnail. Nessa outra thumbnail aqui, esse texto de valor ele está no título, porém, na thumbnail ele reforça ainda mais essa ideia. Nessa thumbnail aqui é muito bom porque ele faz a mesma coisa que o MrBeast fez na outra thumbnail, que é o quê? Complementar aquilo que o título não tá falando. Ou seja, quando o título fala que ele viajou 3.624 milhas com 0,01 euro, ele não tá falando quantos dias que ele passou, porém a thumbnail explica isso. Ou seja, ela traz o contexto pro vídeo. No final das contas, aqui tá demonstrando quantidade, no caso de dinheiro. Aqui nessa thumbnail, o número que está aqui, ele tá trazendo contexto, não só aqui como aqui também, certo? Depois de criar a thumbnail, existe uma última avaliação que você precisa fazer. Ela tá realmente fácil de entender? Porque depois de passar horas e horas e horas criando, é normal. Pra você está tudo claro, porque é você que criou a ideia por trás dela. Então mostra a thumbnail pra alguém que não sabe de nada sobre o vídeo. E pergunte se essa pessoa entende rapidamente o assunto, o foco principal e consegue ler o texto, se você colocou, com facilidade. Se ela tiver dificuldade, talvez seja melhor repensar a ideia, simplificar a composição e refazer a thumbnail com mais clareza. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia de thumbnails aqui, totalmente atualizado para o ano de 2026. E eu vou falar a verdade para vocês. Todas essas técnicas aqui serão úteis por todo o tempo em que estiver havendo thumbnails ou qualquer tipo de imagem. Porque essas técnicas são essenciais para quando você quer chamar a atenção de alguma pessoa. E no YouTube, principalmente, elas são totalmente efetivas. E se você tem interesse em se juntar de forma gratuita com pessoas das quais têm o mesmo interesse que você e querem evoluir em thumbnails, social media, design e audiovisual, nós temos a Triad Factory. Eu vou deixar o link aqui embaixo e lá você pode entrar, mandar a sua thumbnail, mandar as suas artes e colocar a avaliação de pessoas das quais dividem o mesmo interesse que você. Eu tô lá, muitas vezes eu entro lá e comento também, ajudo você no seu desenvolvimento e é muito fácil porque é no WhatsApp. Você acabou de aprender tudo o que separa o criador que cresce do que um que fica parado. Se esse conteúdo fez sentido para você, o like é a forma mais rápida de me dizer isso. E ainda ajuda o vídeo a chegar em mais criadores que precisam ver. Então se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo sobre design, inteligência artificial, carreira e muito mais. Ativa o sininho para não perder também. E me conta aqui nos comentários, qual dos 5 estilos de thumbnail você mais usa? Ou qual você ainda nunca tentou? Agora clica aqui nesse vídeo que eu mostro como usar inteligência artificial e Photoshop juntos para fazer uma thumbnail do zero, porque de nada adianta uma thumbnail perfeita se você não sabe como criá-la. Eu vou ficando por aqui, um abraço